Olá pessoal, hoje Ezequiel capítulo 24, a parábola da panela. E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, ao dia 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém nesse mesmo dia. E fala por parábola à casa rebelde, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: põe a panela ao fogo, põe-na e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, encha de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela, faz ferver bem e cozam-se dentro delas os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela, tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada o pôs, não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar a vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne e tempera o caldo e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas para que ela aqueça, e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Ela com mentira se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma, ao fogo irá. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura. Nunca mais será purificada da tua imundícia, porquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, Senhor, disse: viva isso, e eu farei. Não me tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. Predição de ruína sobre Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o seu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã e à tarde. Quando foi à tarde, morreu a minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo disse: porventura, não nos farás saber o que significam para nós essas coisas que estás fazendo? E eu disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo de vossos olhos e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz: não vos cobrireis os lábios e não comereis o pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez. Fareis. Quanto isso suceder, saberei que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo das suas almas com seus filhos e filhas,
Nesse dia virá ter contigo aquele que escapar, para te dar notícias porventura pessoalmente? Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo, assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 25, profecia contra Amon. E veio a mim a palavra do Senhor e disse: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, porquanto tu dissestes: contra o meu santuário quando foi profanado, e contra a terra de Israel quando foi assolada, e contra a casa de Judá quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão do teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: porquanto bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel, portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás então que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Deus: porquanto dizem Moabe e Seir: eis que a casa de Judá é como todos os gentios. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades de fronteira, a glória da terra, Bet-Gesimode, Baal-Meon e Kiriataim, e aos do Oriente contra os filhos de Amon, e entregarei em possessão para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízo sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles, portanto assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, desde Temã até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel, e ficarão em Edom, segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerei a minha vingança, diz o Senhor. Profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto os filisteus se houveram vingativamente, a executarem vingança com desprezo de coração, para destruir com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o restante da costa no mar. E executarei sobre eles grandes vinganças com furiosos castigos, e então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Ezequiel, capítulo 26, profecia contra Tiro. E sucedeu que no 10º ano, ao 1º mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres,
e eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser uma enxugadora de redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E servirá de despojo para as nações, e suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti e levantará paveses contra ti, e disporá os seus arietes contra os teus muros e derrubará as suas torres com machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se fez brecha. Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as suas ruas. Ao teu povo matará a espada, as tuas fortes colunas vão cair por terra. E roubarão as suas riquezas, saquearão as suas mercadorias e derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas agradáveis e lançarão no meio das águas as tuas pedras e as suas madeiras e o teu pó. E farei cessar o ruído das tuas cantigas e o som das tuas harpas não mais vai se ouvir. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais será edificada, porque eu, Senhor, falei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da sua queda? Quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti? E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, se vestirão de tremores sobre a terra e vão se assentar, e estremecerão a cada momento por causa de um pasmar. E levantarão uma lamentação sobre ti, e dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, ela e os seus moradores que atemorizaram a todos os seus habitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a sua saída, porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir de ti o abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. E quando te buscarem, então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 27. A lamentação sobre Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas: assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos, e os que edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os seus convéses de faias de Senir, trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros, fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã,
Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em luxo, das ilhas dos quiteus. Linho fino, bordado do Egito, era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os sábios foram em ti os que conservaram as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas, os lidos e os de Pute eram do exército, e teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti. Eles manifestaram toda a tua beleza. Os filhos de Arvade, o exército, estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres penduravam os escudos nos teus muros, e eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de riqueza, como prata, ferro, estanho, chumbo, negociavam nas tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram seus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam pessoas, homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos, cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram do teu comércio. Dantes de marfim e pau de ébano tornavam a dar-te como presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas suas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, que pelas tuas mercadorias trocavam trigo de Minite, panag, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras e por causa da abundância de toda sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã de Uzal pelas tuas mercadorias davam em troca ferro trabalhado, cássia, cálamo aromático, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. E a Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores aos teus serviços, com cordeiros, carneiros e bodes. Nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os teus mais finos aromas, em toda pedra preciosa e ouro negociavam na tua feira. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Estes eram seus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul e bordados e cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros, estavam entre a tua mercadoria. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam mercadorias e te enchia de glória muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziam sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas feiras e as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos consertavam as fendas e os que faziam negócios, e todos os teus soldados que estão junto a ti, juntamente com a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes, e todos os que pegam no remo, os marinheiros e os pilotos do mar descerão dos seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e nas cinzas se revolverão.
e far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, e vão chorar sobre ti com amargura de alma e com amargura de lamentação. E o seu pranto levantarão uma lamenta sobre ti. Lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartastes a muitos povos. Com a multidão das tuas riquezas e dos teus negócios, enriquecestes os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão ao teu respeito, cheios de espanto. E os teus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiavam contra ti, e tu te tornastes em grande espanto e jamais subsistirá. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.